Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma quarta-feira, juntos, onde nós vamos cultuar a Deus. Vamos iniciar o nosso culto de oração. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, a tua casa e a tua família. Assim como nós estamos fazendo todas as quartas, nós vamos orar pelos pedidos que têm chegado até nós. E você também pode estar fazendo o seu pedido, deixando aí nos comentários, deixando gravado. Após o final do culto, nós estaremos aí selecionando os seus pedidos e na próxima quarta-feira nós estaremos orando por cada pedido que tem chegado até nós. Amém? Curvem as vossas frontes, feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Fala segundo as nossas necessidades. Visita cada casa, cada família, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Tem misericórdia do Teu povo. Desde já nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Que os louvores, Senhor, que serão cantados aqui, que possa se achegar diante da Tua presença com aroma suave. Que os pedidos, Senhor, que nós vamos fazer em orações, colocando diante da Tua presença, que também, Senhor, possam ser depositados diante do Teu trono de graça. E que o Senhor, ó Pai, possa atentar para os nossos pedidos, estender a Tua destra e estar, Senhor, nos abençoando e dando a nós aquilo que nós necessitamos e precisamos para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta noite, desde já agradecidos no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor e que você aí na sua casa possa também estar junto conosco louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infinita,
Queridos, nesse momento nós vamos estar colocando diante do Senhor os pedidos, né? O nosso irmão Sérgio faz o pedido pelo seu cunhado que está internado em Nova Odessa, que se chama Sebastião Fermino, que os irmãos aí em casa também estejam orando pela vida dele. A Liene lá de Capivari faz pedido pela família
pela sua família, pela sua vida espiritual, pela família do Flávio, pela família da Cláudia e pela conversão dos seus outros irmãos também, que o Senhor possa estar tocando na vida deles. Esses são os pedidos que se achegou até nós. Vamos falar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos nesta noite. Colocamos diante do Senhor esses pedidos, ó Pai. Nós colocamos o Sebastião diante da Tua presença. Que o Senhor possa estar visitando ele lá no hospital, colocando as Tuas mãos poderosas sobre a vida dele, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento aos médicos, ó Pai, aos enfermeiros que estão cuidando dele. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, seja derramada sobre a vida dele. Também colocamos diante do Senhor a vida da Liene, Pai. Que o Senhor trabalhe na sua vida, no teu coração. Que o Senhor possa, ó Pai, aumentar e trabalhar na sua fé, na sua vida espiritual. Cuida da sua casa, da sua família, dos teus filhos, dos teus netos, ó Pai. Também colocamos diante do Senhor a vida do Flávio, da sua casa, da sua família. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja tocando sobre a vida dele, Pai. Abençoa também a nossa irmã Cláudia, o seu esposo Cláudio, que o Senhor esteja abençoando aquela casa, aquela família, que o Senhor derrame, Senhor, das tuas mais ricas bênçãos sobre aquele lar. Abençoa também, Senhor, a vida da Bilene, dos seus filhos, do seu esposo, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa dirigir os passos daquela casa e daquela família, ó Pai. Cuida da nossa nação, cuida da Tua igreja, dá sabedoria e discernimento ao Teu povo, ó Pai, para que a cada dia possamos caminhar, Senhor, em rumo, Senhor, a Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nesse momento de dificuldade que a Tua nação está passando, ó Pai, que nós possamos ser testemunhas Tuas aqui na terra, Senhor, e que possamos ser sal e a luz do mundo, levando, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, ao encontro daqueles que necessitam, ó Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus, lá na carta dos Colossenses, no capítulo 3, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu vou dar um início nesta quarta-feira e no domingo de manhã e à noite eu vou continuar falando sobre família. Para nós batistas, o mês de maio é o mês da família, então eu quero encerrar esse mês falando um pouco de família. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18 até o versículo 25, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Aonde ela diz assim: mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher e não trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há exceção para ninguém. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, estamos aqui mais uma noite, ó Pai, diante da Tua santa, maravilhosa e soberana palavra. E te suplicamos agora, no santo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, o qual deu a vida por nós, ressuscitou e está sentado à Tua destra e que intercede por cada um de nós. Nós te suplicamos, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, pela Tua compaixão conosco, abre as nossas mentes e os nossos corações para compreender a Tua palavra, colocar em prática na nossa vida, para que possamos, ó Pai, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Toma a minha vida nas Tuas mãos,
Usa ela como instrumento, para que da minha boca saiam palavras, Senhor, que edifiquem, que exaltem o Teu santo nome, ó Pai. Que eu seja apenas instrumento, não fale da minha vontade nem do meu querer, mas fale para o louvor do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós falamos de família, e então eu trouxe esse texto, vou fazer um paralelo com também Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, mesmo escritor aqui da carta aos Colossenses, fala sobre esta questão, e nesse século 21, parece que tudo isso tem ido por água abaixo. Porque esta palavra submissa aqui, ou submissão, quando falamos de mulher, automaticamente provoca um escândalo no meio da sociedade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e a Bíblia está cheia destas questões sobre esta posição da mulher, e que há uma grande confusão entre submissão e desigualdade. O que a palavra de Deus está ensinando? Que não há desigualdade, mas o que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui é que há uma igualdade diferenciada entre os seus papéis. E para falar de família, não tem como nós falarmos de família sem nós falarmos dos deveres individuais de cada um, para que possa haver uma família que seja uma família, então, que demonstre que o Senhor da vida e da casa desta família é Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, então, aqui, sobre 3 pontos: a mulher, o homem e os filhos. É que nisso que consiste uma família. Amados, quando nós falamos em família, no padrão de Deus, nós falamos de homem e mulher e filhos. Não há outro padrão de família para Deus sem essa constituição. E eu quero também abrir aqui um pouquinho, voltar atrás um pouquinho a Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, para depois nós entrarmos nesse ponto que eu citei lá, Colossenses, sobre a mulher, sobre o marido e sobre o filho, e depois os deveres dessa família. As mulheres sejam, a partir do versículo 22, amados, do capítulo 5 de Efésios, diz assim: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E se você continuar lendo aqui no capítulo 6 de Efésios, diz assim, seguinte: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amados, então, quando nós olhamos para isso, o casamento, sai o homem da sua casa, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, e não podem mais ser separados, porque o que uniu Deus não separa o homem. Somente a morte pode separar um casamento.
Vou estar falando isso lá no domingo de manhã e no domingo à noite, sobre família, um projeto de Deus desde a fundação do mundo. Mas eu quero trazer essa questão aqui nos dias de hoje, deixar para domingo, vou deixar você curioso, para esta família, projeto de Deus desde a fundação do mundo, mas aqui hoje, esses deveres de uma família que serve ao Senhor. Amados, esse conceito não é para uma família que está fora dos padrões do Senhor. Por quê? Porque nós não podemos usar o texto fora de contexto. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 3 de Colossenses dizendo o seguinte: portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória, e fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E depois ele continua dizendo que vós antigamente andastes como filhos das trevas, mas hoje são filhos da luz. Ele fala do perdão, do amor, da compaixão de um para com o outro, e ele vai citando, dizendo que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, então o velho homem ficou para trás e o novo homem é que tem que ter domínio. E aí nós entramos aqui. Então o apóstolo Paulo, quando ele inicia o capítulo 3, ele fala que quando uma família serve ao Senhor, ela precisa andar como o Senhor indica que ela ande. Precisamos então buscar as coisas de cima e não as coisas terrenas. Então, para ser uma família que ande segundo os conceitos de Deus e dê bom testemunho na terra, não pode ser uma família pautada nos conceitos dessa sociedade em pleno século 21, aonde os valores foram invertidos, aonde a mulher toma a frente da casa e tem o domínio sobre todas as coisas, onde a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa, aonde os filhos mandam nos pais e os pais obedecem, aonde os filhos sugam o pai e a mãe, tendo 20, 30, 40 anos e fica dormindo em casa, e o pai e a mãe saindo para trabalhar de madrugada, muitas vezes doentes, sofrendo com dor, para sustentar um filho a qual não dá a eles honra devida segundo a palavra de Deus. Não são esses conceitos, amados. Quando nós temos uma família que ama a Deus, que serve ao Senhor, nós precisamos trazer esses conceitos. Então, o primeiro: mulher, sede submissa aos vossos maridos, porque isto é mandamento do Senhor. Essa submissão, mulheres, para ser uma família, inicia-se da seguinte forma: não que você vai ser inferior ao seu marido, jamais Deus ensinaria isso, Deus não fez isso. Vou estar falando no domingo de manhã, a criação, de quando Deus criou o homem, e quando Deus tirou a mulher da sua costela. Eu falei uma vez aqui de manhã, no domingo de manhã, eu lembro bem, um culto, e as pessoas mais jovens ficaram encantadas o que é o casamento diante de Deus. E só pode haver essa submissão, amados, quando há compreensão da palavra de Deus, quando entende as coisas do alto e não as coisas terrenas. Essa submissão que Deus está colocando aqui ao vosso próprio marido é a submissão por amor, como eu li lá em Efésios capítulo 5. Por quê? Porque o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida em proteção a ela, para levar esta igreja à salvação. Quando o marido tomar essa posição de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não haverá dificuldade em essa mulher ser submissa ao seu marido. Mulheres, essa submissão engloba para os nossos dias, os dias de hoje do século 21. Qual é essa submissão? Essa submissão que tem trazido, eu coloco assim, muitas famílias
muita dor e uma doença que tem sido crônica. Por quê? Porque as mulheres, devido à questão do feminismo desenfreado que tem ensinado que a mulher não precisa depender de nada do homem, ela precisa ser autossuficiente, não passa pela palavra de Deus. O marido e a mulher, eles têm que caminhar juntos. Ela é auxiliadora do marido. É uma balança. Se você tirar o marido, essa balança pende. Se você tirar a mulher, um é o equilíbrio do outro. E a parte da submissão é a mulher entender que as tarefas do homem não podem ser delegadas a ela, e ela não pode tomar a frente das coisas que é designada por Deus ao marido. Para que você entenda essa questão, eu quero entrar aqui em alguns assuntos bem corriqueiros do nosso dia a dia. Dentro do casamento, há uma dificuldade muito grande na questão financeira. Quando a mulher vai trabalhar, ela recebe, o marido estiver trabalhando, os dois recebem, e um diz que cada um tem que pagar uma conta, e não há divisão, cada um tem o meu dinheiro. Não existe meu em um casamento. Num casamento existe a palavra nosso. Porque se deixa o homem, a sua casa e a sua parentela, e se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, há um só. Não há mais dois. Esta submissão que o apóstolo Paulo escreve tanto em Efésios quanto aqui em Colossenses, é que a mulher precisa entender o que é os deveres do marido e deixar que ele faça, para que ele possa crescer também e criar responsabilidades. Um exemplo claro disso, mulheres, guardem isso, você é auxiliadora do seu marido. Não estou dizendo que você não deve trabalhar fora no século 21, que é um outro conceito errado também que havia lá atrás. Não, a mulher é auxiliadora. E hoje nós sabemos as dificuldades que vivemos com a questão do nosso país. Se muitas mulheres não ajudarem em casa financeiramente, trabalhando fora, o marido não consegue suprir tudo aquilo, muitas vezes, ou passam muitas dificuldades suprindo somente o básico e não conseguindo manter as outras coisas que também são necessárias. Mas o que acontece é que você, mulher, não pode tomar a frente do negócio e você tomar o lugar do chefe da casa. O cabeça da casa é o homem. A responsabilidade de correr atrás, de manter a casa, a firmeza, o alicerce, a estrutura, é dever do homem. É essa submissão que você deve ter ao seu marido. Entender que quem tem o domínio da casa é o homem. Não que você, tudo que ele vai fazer, e ele diz assim, você não, cala a boca, você está lá, não é isso, não existe isso dentro da palavra de Deus, até porque um marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, jamais vai tratar a sua mulher asperamente, como diz a palavra de Deus, jamais. Mas o que a palavra de Deus está ensinando é que a mulher e o homem têm papéis diferentes. E o papel da mulher não é ter o domínio da casa. O papel do domínio da casa para ensinar os filhos é do homem. Só que muitas vezes o que acontece nos dias de hoje, amados, o casal vai para um casamento, depois eles têm um filho, e desde pequeno o filho vê que quem comanda esses deveres da casa, que teria que ser do homem, é a mulher. Na maioria dos casos, eu como pastor e muitos outros pastores e psicólogos e psiquiatras têm tratado disso, os filhos deste casal, quando eles chegam na sua fase da adolescência, juventude e passando para a idade adulta, mais de 78% deles têm problemas em lidar com finanças, em lidar com relacionamento, em conseguir ter um casamento permanente, porque os valores foram invertidos. Então, para ser uma família saudável, para ter uma família
que ande nos caminhos do Senhor. Mulheres, é necessário que vocês entendam isso, ser submissas aos seus maridos, porque como convém isto no Senhor, é o que está dizendo a palavra de Deus. Mulheres, serem submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Isto é mandamento de Deus. Há uma família que serve ao Senhor e uma família que busca servir o Senhor, uma família que tem o desejo de viver os princípios do Senhor, uma família que vive buscando as coisas do alto e não as coisas terrenas. Mulher, inicia-se com você, entendendo essa submissão bíblica, vivendo em igualdade com o teu marido. Você não é inferior, e jamais Deus diria que um ser humano, que Ele criou, a mulher e o homem, para ser inferior ao homem. Não, não foi isso que Deus disse. A Bíblia não tem isso. A Bíblia diz que o homem e a mulher somos iguais, porém Ele nos deu a nós papéis diferentes, funções diferentes, e nós precisamos desenvolver isso para ter uma família bem-sucedida, segundo a vontade de Deus. Maridos, para vocês, amai cada um a vossa mulher e não trateis asperamente. Maridos, eu quero voltar um pouquinho aqui atrás em 1 Reis, para depois nós voltarmos aqui, no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Amados, esta colocação, maridos, prestem atenção. Rei Davi, considerado até os dias de hoje pelos judeus, o rei mais forte e mais poderoso que houve em todas as gerações de Israel. Ele, findando as suas vidas, já muito avançado de idade, iria passar o seu trono, o seu reino, os seus bens, a sua fortuna, ao seu filho chamado Salomão. Olha que interessante, depois vocês, uma história linda de vocês lerem, lá em 2 Reis, em 1 Reis, também está lá em Crônicas, vocês podem ler 1ª, 2ª Samuel, para vocês compreenderem melhor a história. E aí então, Davi chama Salomão, e diante de todas as instruções de guardar os mandamentos do Senhor, você vai ver que ele vai falar tudo isso, mas a primeira expressão, quando ele chama Salomão, ele diz o seguinte: sê tu homem. Ser homem aqui não é do sexo masculino, mas ser homem aqui, que Davi se refere no hebraico, é que ele carregue sobre eles os atributos que Deus escolheu para um homem. Ame a sua mulher, respeite-a, chame para você a responsabilidade como cabeça, como homem, como protetor, como guardião, como sacerdote, aquele que cuida, que ensina, que leva a palavra de Deus, que guarda os mandamentos e que serve de exemplo na sua casa. Isto é um homem, um marido segundo a vontade de Deus, amados. Sê tu homem. Ser marido não é ir lá no cartório ou passar pelo dia do casamento, pela bênção diante da igreja. Isto é ser marido. Não. Ser marido é carregar sobre a sua vida a responsabilidade de homem segundo a palavra de Deus. É a responsabilidade do homem, marido, prestem atenção, de uma família que serve ao Senhor. Os ensinamentos da palavra de Deus é incumbido ao homem. Só que infelizmente nos dias de hoje, quem ensina na casa é a mulher, mas é o homem que tem que ser o cabeça da casa. É o homem que tem que trazer a responsabilidade sobre ele de ensinar os seus filhos. É o homem que tem que ser o porto seguro da casa.
É o homem que tem que estar à frente para tomar as decisões. É o homem que tem que estar à frente quando surge questões, problemas na vida, quando tem problema familiar com os filhos. Quem tem que tomar as rédeas és tu, marido. É você que tem que sentar com os teus filhos e corrigi-los. É você que tem que sentar com os teus filhos e ensinar os caminhos da vida. Por isso Salomão depois escreve lá em Provérbios: ensina o caminho ao menino o qual ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Davi ensinou muito bem Salomão a ser homem. Talvez Davi não foi o melhor pai do mundo quando nós olhamos para isso, mas uma coisa que Davi carregou sobre ele foi o temor e o amor e a obediência à palavra de Deus. Ser marido, amados, e amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja, vocês têm noção do que é isso? É dar a sua própria vida para proteger a sua casa, a sua família, a sua esposa e seus filhos. Amados, quando nós encaixamos esta questão bíblica na nossa vida, a mulher fazendo o seu papel na igualdade ao seu marido, sendo auxiliadora, o marido ao lado da sua esposa, sendo homem, um homem de Deus, sendo um homem que ame a sua esposa, que a valorize, que não a trate asperamente e que chame para si as responsabilidades do seu lar, provavelmente os seus filhos serão bem-sucedidos e tementes ao Senhor. Porque hoje as famílias, amados, perderam este valor. Hoje é usado uma seguinte expressão pelos próprios pais, ensinando os filhos: você casa-se, e se não der certo, depois você separa. Não é isso, pais. Não é isso, mães. Não é isto que você e que eu e que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Como uma família temente a Deus, que busca as coisas do alto e não as coisas terrenas, nós devemos ensinar aos nossos filhos que o casamento é um só, para toda a vida, até que a morte nos separe. Quando Paulo faz a questão do casamento e colocando Cristo como a igreja, ele está fazendo um casamento de Cristo com a igreja, aonde a aliança é o sangue de Cristo, aonde nunca mais haverá separação. Sabe por quê? Porque Cristo nunca mais vai morrer. E se somente a morte pode se separar do casamento, então aquele que se casa com Cristo se torna inseparável, assim é o marido e a mulher. Charles Haddon Spurgeon diz que o pecado e o inferno são casados. Olha que interessante. E talvez você fale: mas diz que o casamento só pode ser separado pela morte. Sim, o inferno e o pecado estão casados. E como a gente vive no pecado, o nosso destino era o inferno. Mas quando nós morremos para o pecado, nós nascemos para Cristo. Estamos livres. Houve um divórcio por causa da morte. Assim, as famílias de hoje, nos dias de hoje, nos dias presentes, precisam buscar isso, ensinar os vossos filhos nesta linhagem. Que uma família que busca servir o Senhor, nós como pais, devemos ensinar os nossos filhos: olha, nós não podemos casar e se separar. Quando esses papéis são alinhadinhos, quando a mulher entende quem ela é, que ela entende que ela é auxiliadora, que ela tem que caminhar do lado do seu marido, que ela não deve estar à frente nem atrás, quando o seu marido também entende que a sua esposa tem que estar ao seu lado, ela não é menor e nem maior do que ele, mas que tem papéis diferentes e cada um chama para si a responsabilidade, esta família se torna uma família edificada e cuidada por Cristo Jesus. Para ser uma família que ande debaixo, amados, da palavra de Deus, precisa buscar as coisas do alto. E as coisas do alto estão incluídas aqui: a submissão da mulher, o amor do marido, e para os filhos,
diz o seguinte: obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Filhos, a palavra está dizendo aqui, que quando a tua mãe é submissa, que ela entende o caminho, que ela entende quem ela é, se põe no lugar dela, o seu pai entende que ele tem que amar a sua mãe, como Cristo amou a igreja, você deve obediência a eles em tudo. Aí talvez você diga, filho, que está assistindo, mas se meu pai então mandar eu... Não. Em tudo que é correto, tudo que vem do alto, em tudo que é mandamento do Senhor. Se o seu pai mandar você se prostituir, se mandar você ser idólatra, ladrão, avarento, desobediente, a palavra de Deus diz que está dizendo que não, porque essas coisas vêm sobre quem pratica a ira de Deus. Mas se você, filho, que é temente a Deus, e o seu pai e a sua mãe não for temente a Deus, se você honrar o teu pai e a tua mãe, e obedecer eles dentro da palavra de Deus, com amor, você vai levar eles a entender, e levar a eles a querer conhecer o Cristo que você serve. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo, é isso que a palavra de Deus está escrevendo, para sermos uma família feliz, amados e alegre, nós precisamos viver segundo os conceitos de Deus. Aí diz assim: olha, pais, não irritei vossos filhos para que eles não desanimem. O pai e a mãe não pode achar que os filhos são brinquedos de gente grande. Tem muito pai que acha que os filhos são brinquedo de gente grande, que eles fazem o que querem, e os filhos são obrigados a aceitar. Não, não é isso que ensina a palavra de Deus, amados. A palavra de Deus diz que os pais devem amar os vossos filhos, serem amorosos, serem calmos, ensinadores, mansos com os vossos filhos, mas disciplinadores também. Não é, pais, usar isso, quando teu filho usar esse texto, pois não irritei os vossos filhos, e você se deixar o seu filho com 30 e tantos anos, dormindo até meio-dia, lá jogando videogame enquanto você vai para trabalhar. Não, não é esse tipo de coisa que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que não é para você irritar os vossos filhos na falta do amor que Cristo ensina, a falta da bondade, mas que você e eu, nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos que ele deve andar, e nos caminhos que ele deve andar, precisa ensinar que ele precisa ser homem, que ele precisa ser mulher, precisa ser um homem com virtudes para poder vencer na vida, que precisa ser, sim, uma mulher virtuosa para que ela possa também ser bem-sucedida na vida. Esse é o dever de uma família, amados. E quando esta família, olha que interessante, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre servos, sobre a questão aqui de empregados aos seus senhores, o que nós devemos fazer? Por quê? Porque então, se nós entendermos a submissão da mulher, por obediência a Cristo, por amor ao seu marido, deixar que ele tome conta da casa, que ele seja homem. Se o marido olhar para a sua mulher e entender quão maravilhosa ela é, que Deus tirou ela da sua costela e colocou do seu lado para ser igual a ele, auxiliadora, e ele amar ela como Cristo amou a igreja, e ensinar os seus filhos no amor e na bondade de Cristo, e os seus filhos honrarem vocês, como manda as Escrituras, nós formamos uma família que agrada ao Senhor. Só que esta família não vive fechada num círculo, numa redoma de vidro onde não sai para lugar nenhum. Essa família vai ter que acordar todo dia de manhã, e o esposo vai trabalhar em um lugar, a esposa muitas vezes em outro, os filhos vão para a escola, ou aqueles que já estão trabalhando também vão trabalhar. Então diz que uma família que vive esta harmonia, esse sincronismo da palavra de Deus na casa, uma família que obedece ao Senhor, precisa levar essa luz para os outros lugares, para que essas pessoas entendam que esta família é uma família obediente à palavra de Deus. E diz então: obedecei em tudo aos vossos senhores. Uma família que anda debaixo dos mandamentos do Senhor, também honra o Senhor no seu trabalho.
Tanto o marido quanto a esposa, quanto os filhos na escola, vocês devem obediência aos vossos professores. O que nós vivemos nos dias de hoje não é família do plano de Deus. Filhos que agridem professores fisicamente e verbalmente, depois os pais vão lá na porta da escola, ainda para dar fortalecimento à desobediência, à desonra que o seu filho fez, xingando professores, supervisores e diretores de escola. Pais, isso não pode numa família cristã. Nós devemos defender os nossos filhos, sim, a nossa casa, sim, mas quando eles estiverem errados, nós precisamos discipliná-los, nós precisamos ser exemplos, nós precisamos ser obedientes aos nossos senhores, autoridades imputadas por Deus na nossa vida, e nós, como famílias de Cristo, como famílias obedientes a Deus, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Ele, e nós devemos obedecer. Na escola, a professora é autoridade sobre os alunos. Na empresa a qual nós trabalhamos, o nosso líder, o nosso encarregado, o nosso supervisor, o nosso gerente, o nosso diretor, ele deve ser respeitado para que nós demonstremos que nós somos uma família que vive em harmonia com a palavra de Deus. Que nós devemos fazer tudo isso como se nós fizéssemos ao Senhor. Tudo isso que, em tudo que fizerdes, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, no versículo 23, englobando isso, faça a mulher, seja submissa ao vosso marido, como ela é ao Senhor, pelo Senhor e por amor ao Senhor. O homem ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, por amor ao Senhor e viva como o Senhor. Os filhos obedeçam os seus pais em tudo, como se ele obedecesse ao Senhor em tudo. Pais, não irrite os vossos filhos como você não irrita Deus, para que tudo isso vá bem. Quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo está falando, portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscais as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas, ele está incluindo isso aqui. Que nós, como famílias de Deus, devemos viver como pais, como marido, como esposa, como filhos, como diz a palavra de Deus. Porque quando nós vivemos desta forma, amados, vem sobre nós recompensas do céu para essa família que vive desta forma. Mas nós precisamos aprender a viver como família de Deus. E uma família de Deus, amados, não vive segundo os conceitos terrenos. Uma família que serve a Deus vive segundo os conceitos do que vem do alto. E o que vem do alto? A palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Que uma família que é composta por mulher, por homem e por filhos, a mulher deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa ao Senhor. Como a igreja é submissa ao Senhor? Por amor. Por quê? Porque Cristo demonstrou o seu amor lá na cruz do Calvário, quando deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. E por este amor nós servimos a Cristo. É por este amor que a mulher deve ser submissa ao marido. Não inferior, ela é igual. O marido deve amar a sua esposa porque ela é bonita, charmosa. Não, ele tem que amar a sua esposa porque foi a auxiliadora que Deus lhe deu, que tirou da sua costela e entregou a ele, e que ele deve amá-la e honrá-la e estar pronto para dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Os filhos devem obedecer os seus pais em tudo, porque ele vê na sua mãe uma mulher temente a Deus, que ama o seu marido e que se submete a ele, por amor a ele e amor a Cristo, e que vendo no seu pai, que é um homem, que aprendeu a ser homem segundo a palavra de Deus, e que ama a sua mãe como Cristo amou a igreja, este filho então vai honrar o teu pai e a tua mãe, e em tudo vai ser obediente. E quando esta família segue esses passos, quando cada um toma o seu caminho na manhã, seja para a escola, seja para o trabalho, para onde for,
nós passamos a ser obedientes em tudo. Por quê? Porque somos uma família guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que nós devemos, como família de Cristo, ser sal e luz aqui na terra. E que nós não devemos imitar as coisas terrenas, mas devemos ser obedientes às coisas que vêm do alto. E as coisas que vêm do alto é ensinada a nós através da palavra de Deus. Então, família, para que você possa ter uma família abençoada, para que você possa ter uma família que recebam as mais ricas bênçãos do Senhor, você como família precisa entender esses conceitos. Precisa entender que a mulher tem que andar segundo a palavra de Deus, que o homem precisa andar segundo a palavra de Deus, que os filhos precisam andar segundo a palavra de Deus, que precisamos ser exemplos não só dentro de casa, mas também fora de casa. Precisamos honrar os nossos patrões, precisamos honrar as nossas autoridades, precisamos sim demonstrar que somos uma família obediente a Deus, porque no 24 e no 25, olha a diferença entre duas famílias, uma que obedece a Deus e uma família que não obedece a Deus. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há exceção para ninguém. Ou seja, amados, como está a sua família? Como está a sua casa? Marido, como você tem tratado a sua esposa? Marido, como você tem se posicionado quanto às responsabilidades de Deus dadas a você? Mulher, como você tem se portado diante do teu marido? Como você tem usado esta palavra submissão na sua vida? Marido, como você tem usado esta palavra amor, como Cristo amou a igreja e dedicado à sua mulher? Se então vocês dois, deixando a casa de seus pais, casaram-se e tornaram uma só carne e gerou filhos, o que vai reger a vida dos vossos filhos é a obediência ou a desobediência. Pois aquele que pratica injustiça receberá como herança injustiça, porém aquele que pratica justiça receberá do Senhor justiça, porque nisso não há exceção para ninguém. Para sermos uma família bem-sucedida, uma família bem abençoada, precisamos então obedecer à palavra do Senhor. Se a tua casa está faltando algumas dessas regras, se na tua casa algumas dessas coisas estão saindo fora de linha, peça ao Senhor sabedoria e Ele dará a você, mulher, marido e filhos, com abundância, para que vocês coloquem a casa de vocês sobre os trilhos da palavra do Senhor, para que a sua família seja conduzida pelas poderosas mãos do Senhor, para que a cada dia a sua casa e a sua família seja mais e mais abençoada por Deus. Por isso, mulheres, entenda que submissão não é uma palavra horrível, como é ensinado nos dias de hoje. Submissão é deixar que o teu marido assuma as responsabilidades a qual é cabível a ele, e que você está no pé de igualdade com o teu marido. Marido, aprenda que amor não é dizer para a sua esposa, eu te amo. Amor é demonstrar em atos e atitudes, como Cristo demonstrou à igreja. Filhos, honrar teu pai e a tua mãe não é se formar na faculdade a qual teu pai e a tua mãe sonhou que você se forme. Honrar o teu pai e a tua mãe é ser obediente em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, até domingo, se o Senhor assim nos permitir, e nós vamos estar falando no domingo de manhã e no domingo à noite sobre este projeto que se chama família, que é criada desde a fundação do mundo. Que Deus vos abençoe, vos guarde e ilumine cada um de vocês. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, eterno, soberano e grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta noite. Muito obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu.
Muito obrigado por esta palavra maravilhosa. Faça da nossa casa, da nossa família, um lugar de bênção. Faça da nossa casa uma casa de oração, uma casa onde prestemos culto de louvor e gratidão ao teu santo nome. Nos ensina, Senhor, ser esposas como a tua palavra ensina. Ensina cada mulher, cada esposa a ser conforme a sua palavra. Ensina nós, homens, a sermos maridos, esposos como a tua palavra. E nós como filhos, ó Pai. E a quem nos assiste também, que é filho, nos ensina a sermos obediente em tudo aos nossos pais. Ensina nós honrarmos os nossos pais, ó Pai, para que muitos dias sejam acrescentados nas nossas vidas. Nos despede agora debaixo da Tua graça. Nos leva em segurança para os nossos lares. Nos dá uma noite protegida pela Tua mão poderosa e um resto de semana debaixo da Tua graça. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Não esqueça de fazer o teu pedido aí no final, deixando no comentário. Na próxima quarta-feira nós estaremos colocando os seus pedidos diante do Senhor, intercedendo diante da palavra e colocando diante do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Uma boa noite. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, fazer-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter, fazer-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo, bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer, fazer-me pronto